Olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Olha só, eu estou gravando esse vídeo agora aqui para vocês. Na verdade é o seguinte, eu resolvi fazer aqui no canal uma sessão de vídeos com apresentação de vários assuntos que eu vou falar no canal. Na verdade, de várias áreas da nossa vida. Eu tenho aqui no canal, o canal Mestre da Felicidade é um canal criado para eu dividir meus aprendizados e estudos sobre a felicidade, que eu estudo há muito tempo, né, com todos vocês, para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Beleza, legal, maravilha. E a felicidade, ela está ligada com várias áreas da nossa vida. Então, área de saúde, área de espiritualidade, área de relacionamento, área de trabalho, são várias áreas que a gente tem na nossa vida e que compõem a nossa vida e que estão atreladas, ligadas com a felicidade. Então aqui no canal eu vou falar eu vou fazer vídeos sobre várias áreas da nossa vida que influenciam na nossa felicidade, né? E aí, para isso, eu resolvi fazer aqui uma sessão aqui de vídeos, que é logo no comecinho aqui do canal, é uma sessão de apresentação, onde eu me apresento para vocês. Eu achei bacana fazer isso para vocês conhecerem cada vez mais de mim, afinal eu vou falar de várias áreas diferentes. Aí vocês podem falar assim, pô, mas ele está falando baseado em quê? Que ele está falando sobre essas coisas todas, né? Qual que é a bagagem que ele tem para falar dessas áreas? Então eu resolvi criar aqui alguns vídeos, que vai ficar aqui na seção de Quem Sou Eu, para me apresentar para vocês, onde eu vou fazer vários vídeos falando sobre sobre as áreas que eu tenho bastante desenvolvimento para poder dividir com vocês aprendizados, né? Então eu tenho o primeiro vídeo já, que é para falar que fala sobre felicidade, né, como é a bagagem sobre a felicidade, que é o mote principal, é o assunto principal aqui do canal, né? Eu já tenho esse vídeo. E agora eu vou criar outros vídeos agora aqui, para falar de várias áreas que eu tenho qualidades desenvolvidas, né, e bagagem, experiência para poder dividir com vocês. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Beleza? Então vamos lá, gente. Nesse vídeo aqui de hoje, esse vídeo agora, na verdade, é um vídeo que eu vou falar sobre espiritualidade. Para falar um pouquinho para vocês a minha bagagem, minha experiência com a espiritualidade, para comentar com vocês aqui, né? Para vocês conhecerem mais de mim e saberem depois, me acompanharem o que eu for falar sobre espiritualidade também, né? Bom, vamos lá. Eu basicamente... eu sou especialista, e por que sou especialista? Porque eu tenho bastante tempo que eu já estudo isso aí, tenho bastante tempo de estudo, de experiência e tudo mais. São três áreas que há muito tempo eu estudo, né? Basicamente as principais, né? Que é sobre espiritualidade, que é desde adolescente eu já estudo isso daí, né? Tenho estudo, tenho experiência e bagagem, né? Espiritualidade, transição planetária, né? O Apocalipse, que eu estudo também desde há muito tempo atrás, né? E também sobre felicidade, que também estudo faz muito tempo, né? Faz desde 2006 que eu estudo para poder ajudar todo mundo com a felicidade nesses tempos de transição planetária, né? Comecei a estudar para ajudar todo mundo aqui nessa época de transição planetária. Mas eu vou fazer um vídeo sobre esses assuntos depois eu falo para vocês, né? Então, basicamente, são as três áreas que eu tenho mais conhecimento, mais aprofundado, né? Espiritualidade, transição planetária e felicidade. São as três coisas que eu tenho muito conhecimento, muita bagagem, porque eu estudo e me desenvolvo e pesquiso muito sobre isso, né? Então são as três áreas que eu tenho muita maestria já nisso daí, né? E além disso eu também tenho bastante conhecimento também na parte de autoconhecimento, né? Que é uma coisa interna minha que eu desenvolvo há muito tempo, e também sobre a área de saúde também, né? Que eu estudo há muito tempo também. Eu tenho várias áreas que eu já tenho bastante conhecimento e outras que eu estou adquirindo cada vez mais conhecimento. E conforme eu for sentindo que eu já tenho um nível de maestria suficiente para poder vir aqui dividir com vocês, eu vou fazendo vídeo sobre cada uma dessas áreas para ir falando para vocês, né? Tô falando porque eu estou vendo lá na frente, daqui a pouco eu vou começar a falar de assuntos que eu ainda não falei para vocês, né? Bom, e esse vídeo agora então é para falar sobre espiritualidade, para vocês saberem um pouquinho mais da minha bagagem que eu tenho sobre espiritualidade, já que eu vou falar, vai ter uma página do canal aqui que eu vou falar sobre espiritualidade, né? E a parte que eu vou falar sobre espiritualidade aqui no canal, o que é? Eu não vou falar sobre tudo, porque assim, o objetivo desse canal é dividir com vocês conhecimento sobre a vida, aprendizado sobre a vida, que vão ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes, né? Então tudo que eu for falar sobre espiritualidade são coisas que têm relevância, que têm conexão com o aumento, que vai auxiliar no aumento da felicidade de vocês. É a espiritualidade no que toca a gente, que amplia a nossa visão, nosso discernimento, enfim, que amplia nosso interior, nossa conexão interna para que ela traga mais aumento de felicidade para a gente. Então eu não vou falar de assuntos que não estão relacionados à felicidade. Na parte de espiritualidade eu vou falar só em coisas que estão relacionadas à felicidade. Beleza? Em coisas que vão ajudar a aumentar a nossa felicidade.
E a espiritualidade é a visão de vida. Quanto mais a gente amplia a nossa visão de vida, mais a gente consegue entender a vida, né? E mais feliz a gente fica também, porque a nossa visão alarga sobre a própria vida. Então a gente vai aumentando cada vez mais a nossa felicidade através disso. Bom, então é isso. Então, esse vídeo agora aqui eu vou falar para vocês sobre felicidade, sobre espiritualidade, tá? Que é minha bagagem, só um resuminho assim para vocês, da minha bagagem sobre espiritualidade, que é o que eu vou dividir bastante com vocês aqui também. Gente, só para falar um pouquinho para vocês de espiritualidade, isso aqui acho que é o cerne da minha vida, assim, de coisas que eu mais gosto, que eu mais tenho profundidade, realmente é a área de espiritualidade. Eu sou um espiritualista, uma pessoa que busca a vida inteira isso, que estuda a vida inteira isso. Desde muito novinho, assim, eu já comecei a estudar várias religiões. Desde a minha adolescência, eu já fui inserido já em uma religião mais espiritualista e que foi me abrindo a cabeça para conhecer mais e ficar mais curioso para conhecer mais sobre a espiritualidade, né? Sobre tudo que envolve a vida, a espiritualidade, as outras dimensões e coisas do universo. Então, eu entrei numa religião, né, que é o Espiritismo, que foi a minha base, que me deu essa visão já espiritualista com as coisas. E também fui estudando várias outras religiões em paralelo depois também, por curiosidade, algumas religiões em paralelo também, e algumas filosofias, e um pouquinho de religiões em vários lugares do planeta, assim, que por curiosidade mesmo, para entender cada vez mais, né? Então, assim, eu tenho essa bagagem de espiritualidade assim, dos meus próprios estudos, e aí sempre muita curiosidade pelo mundo espiritual, pelas outras dimensões que existem. Então, assim, tudo que existe dos reinos elementais, né? Tudo que é desconhecido pra gente, que a gente tem curiosidade de saber, de contos, de mitos, enfim, tudo relacionado à espiritualidade, outras dimensões da Terra, sempre foi uma coisa de muita curiosidade para mim. E depois, aos poucos, também sobre outros planetas, sistemas, galáxias, outros universos. Então, com o passar do tempo, eu fui me aprofundando cada vez mais nessa curiosidade de entender mais sobre a vida na Terra e no universo, o que é o universo, o que é a vida em todo o universo, enfim, essas coisas todas, né? Então, com o passar do tempo, eu fui ampliando, minha curiosidade sempre foi inata, né, nesse assunto, em vários outros assuntos, mas nesse assunto sempre foi muito uma coisa que sempre existiu dentro de mim, uma chama flamejante de busca, de curiosidade, de querer entender, né? Então, sempre isso tudo me moveu para buscar ler muito, sempre li muito, devorava livros, né? Então, eu sempre li muito e fui adquirindo cada vez mais conhecimento sobre tudo isso, enfim. A minha visão foi se alargando cada vez mais, os meus conhecimentos espirituais foram se alargando cada vez mais e cada vez fui compreendendo cada vez mais as coisas, das dimensões que a gente não conhece ainda, que não tem interação de maneira consciente ainda, né? Então, essa é uma bagagem muito grande que eu tenho, por gosto, por paixão, por amor, assim, por uma curiosidade fervorosa, assim, né? Aquela coisa assim, flamejante, aquela coisa que consome, que tem aquela curiosidade que me faz consumir, querer aprender cada vez mais. Então, espiritualidade é uma coisa que tem uma bagagem muito grande dentro, por pesquisar, por gostar e por me dedicar muito nesse assunto, por pura paixão, por puro amor assim mesmo, por pura dedicação assim, de vontade de consumir mesmo, né? Então esse aqui é o assunto número 1 que eu tenho mais conhecimento, assim, que eu mais gosto e que eu mais interajo, né? Que eu mais pesquiso, né, na vida, né? Então eu tenho toda a bagagem minha de pesquisa, essas coisas todas para desvendar, entender um monte de coisa. E além disso, desde adolescente, no final da adolescência, eu já comecei a ter minhas interações com as outras dimensões, né? E ali eu já comecei a ter contato que na época eu chamava de mentor espiritual, e que as coisas foram se aprofundando cada vez mais, dali pra frente, eu tenho hoje 44 anos, né? Então as coisas foram se aprofundando cada vez mais, cada vez eu fui interagindo mais, fui recebendo cada vez mais informação, eu fui sabendo mais coisas sobre a espiritualidade, com o passar do tempo, mais nos últimos anos, eles foram se apresentando para mim, falando quem eles são, que eles na verdade são mentores não só espirituais, mas interdimensionais. E que é isso? Que eles interagem em várias dimensões da Terra e do Universo. E aí com o passar do tempo, eles foram passando muita informação para mim, muitos ensinamentos para mim, explicando mais como funciona a vida na Terra, no Universo, o que é o Universo. Foram explicando muitas coisas e eu fui tendo muitas interações com eles também, então muitas interações com todas essas coisas todas, né? Então aí a cabeça explodiu mais ainda essa minha curiosidade latente, flamejante, só se ampliou cada vez mais. Então mais interações, além de mundo espiritual, aí veio a questão extraterrestre, outras dimensões, outros universos, né? Coisas sobre o universo todo, as várias dimensões que existem no universo, o que consiste o universo, o que é o universo, as consciências que dirigem o universo, que dirigem as galáxias, sistemas, planetas e que regem a Terra, né? Os vários reinos que existem na Terra, com as várias dimensões que existem na Terra, né? Das cidades, desde as cidades intraterrenas até as cidades aqui na superfície, cidades espirituais, enfim, de tudo um pouco, né?
Então, foi um mergulho muito grande por pesquisa própria e pelas minhas interações com esses mentores que eu chamava de mentor espiritual e que são mentores interdimensionais, né, que são seres universais, né, e que explicam muita coisa para mim, sobre muitas coisas, sobre várias áreas, e principalmente de explicar muita coisa sobre o universo também, né. Mais pra frente eu vou ter muitos cursos que eu vou fazer para vocês também, para entregar para vocês, dividir com vocês esses vários aprendizados que eu não teria se eu não tivesse tido essas interações com eles, né. Então é só para falar que enfim, né? Então é muita experiência com muitas coisas assim, né? Naves, essas coisas extraterrestres, enfim, tem muitas experiências com muitas coisas assim de várias dimensões desconhecidas pra gente ainda, né? Para uma parte pelo menos das pessoas, né? Uma boa parte das pessoas, né? Então eu tenho uma bagagem muito bacana, assim, né? Eu tenho muito mais coisas que eu não vou me aprofundar agora aqui, porque não é a intenção, né, disso aqui. Depois eu vou criar mais pra frente um canal só sobre espiritualidade, que aí sim eu vou falar sobre todos os assuntos, assim, que é um assunto que eu gosto demais também, né? Então, além do canal Mais a Felicidade, eu vou ter outros canais que eu vou criar também, que eu já tenho e vou começar a divulgar para vocês, né? Tem um segundo canal sobre felicidade também que tá para vir aqui já. Enfim, tem várias coisas que eu tô criando aqui para vocês, né? Para vocês, né? Para dividir meus conhecimentos com vocês. Mas então, assim, eu tenho muita bagagem então esse campo de espiritualidade ele tem mais expansivo, assim, né, de conhecimento mais ampliado e muita bagagem, por gosto e por planejamento, né, espiritual, eu acho, de ter essas interações todas que eu tenho. Então, é isso, gente. Então, eu queria aqui fazer um breve resumo para vocês sobre as minas bagagens e minhas experiências, e é um breve resumo, porque eu tenho muita experiência de muitas coisas diferentes que não vem ao caso de dividir com vocês aqui, assim, né? Aqui é só para dar uma visão geral sobre mim mesmo, né? E para as coisas que eu vou trazer para vocês sobre felicidade, né? Aí, quando eu tiver que criar o canal só de espiritualidade, aí é uma coisa que aí eu vou falar de tudo que é assunto que é divertido, que é legal, que é bacana, que a gente tem curiosidade e tudo mais, né? Então, gente, mas é isso, é só para vocês saberem um pouquinho, um breve resumo sobre mim, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre Roberto falando sobre espiritualidade. Que bagagem que ele tem, o que ele conhece, né? Então só para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, para saberem qual que é o meu nível de conhecimento, de consciência com relação à espiritualidade, a todas essas coisas mais universais mesmo. Para vocês, quando assistirem meus vídeos, vocês saberem que eu tenho uma certa bagagem ali para falar daquelas coisas e qual é a minha bagagem, né? Então é isso, gente. Esse vídeo aqui era para falar um pouquinho da minha bagagem sobre espiritualidade. Beleza? Então é isso aí, gente. Vocês vão ver que aqui um vídeo do lado do outro, eu estou falando sobre vários assuntos que eu tenho minhas bagagens, né? Então cada hora é um assunto diferente aqui, né? Do meu currículo de vida para vocês. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, para entenderem mais e assistirem o vídeo sabendo um pouquinho mais da minha visão, da minha bagagem. Beleza, gente? Então é isso aí. Encerro aqui o vídeo falando sobre minha bagagem sobre espiritualidade. Valeu, gente. Até os próximos vídeos que vocês quiserem conhecer mais sobre mim. E os outros conteúdos do assunto, dos conteúdos do canal também, claro. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, um abraço pra vocês. Felicidades!